Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos hoje aqui neste culto abençoado, nesse domingo do Senhor. Vamos começar o culto desta noite fazendo uma oração. Deus querido, nós entramos na Tua presença, agradecemos, ó Deus, por o Senhor nos receber, ó Deus, por o Senhor estar aqui conosco, porque o Senhor faz parte deste culto. Na verdade, este culto é para o Senhor. Ó Deus, entregamos as nossas vidas, entregamos, ó Deus, todos os nossos pensamentos, os nossos dias ao Senhor e pedimos, Pai, continua conosco, nos orientando, nos ajudando, nos dando direção, Pai. Ó Deus, aceita este culto, recebe este culto, que é para a honra e glória do Teu nome. Glórias a Deus. Vamos saudar o Senhor? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, meu amado. Vamos louvar o Senhor? O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Ele é o nosso Deus poderoso, que está sempre conosco, sempre ao nosso lado. Nós temos muito motivo para louvar esse Deus maravilhoso. Amém? Cante comigo, meu querido. Aleluia, Jesus. Força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Oh, aleluia, Jesus. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração, se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, se Tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força, Tua alegria é a minha força. Oh, aleluia, Jesus. Tua alegria, Pai, é a nossa força, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, nós Te adoramos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça sobre nós, pelo Teu cuidado a cada dia, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te engrandecemos, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus. Aleluia. Tua alegria é a minha força. Oh, glória. Santo, 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 oh glórias. Santo, 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 quero cantar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Quero cantar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam
os anjos cantam santo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Entrega para o Senhor, meu querido, os seus planos. Entrega para o Senhor, amém? Coloca aos pés do Senhor as suas expectativas, os seus planos, aquilo que você deseja do Pai. Se entregue a Ele, amém? Aleluia, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vinda aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Oh, e cantará as férias. Teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Oh, aleluia. O nome do Senhor, Pai, tem poder, Jesus. Te louvamos, Pai, te adoramos, Jesus. Te agradecemos, oh, Pai. Só o Senhor é Deus, aleluia. Aleluia. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único
Nesse nome há poder. Ele é o nosso Deus. Amados, entraremos agora na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glórias a Deus. Nós vamos ler até o versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus querido, nós lemos a Tua palavra é viva e eficaz. Ó Deus, e nós nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê entendimento e orientação, e que seja falado aqui, Pai, somente o que for a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Meu amado, nós estamos hoje na parte 4 daquela nossa série de mensagens, Uma Vida com Propósito, e nós vamos estar falando hoje sobre o início, não é? Eu já tinha tido uma informação de Deus acerca do fim, mas Deus me mandou voltar ao início, antes de chegarmos ao fim. Nós já tivemos a palavra de introdução e depois tivemos 2 palavras sobre o meio, e agora nós estaremos falando sobre o início. Para os irmãos se lembrarem, é aquela série onde nós falamos que nós fomos criados por Deus, para Deus, não é? Tudo por Ele e para Ele. Tudo veio dEle, por Ele e para Ele. Ou seja, Deus no início, Deus no meio e Deus no fim. Tudo dEle, Ele é o Criador. Por Ele é o meio, a nossa vida. Tudo que nós fazemos é por Deus. E para Ele é o fim. Então seria a mensagem de uma vida com propósito, trabalhando aí o contexto de início, meio e fim da nossa existência. E a pergunta mais complicada de todas, não é, irmão? De onde viemos? Não é a pergunta que todos os cientistas fazem, os estudantes, né, os estudiosos fazem. De onde e para onde, né? E aí nós vemos aqui em Gênesis capítulo 1, que nós lemos aqui esses 3 versículos da palavra. O primeiro versículo do Gênesis, né, que é o livro do início, é o livro da origem, e o Gênesis ele fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Meu amado, pense juntamente comigo. Deus é o Criador. Tudo que Ele cria é maravilhoso, tudo que Ele cria é perfeito, tudo que Ele cria é bom. A cada versículo, a cada criação do Senhor, Ele olhava e falava: viu Deus que tudo que havia criado era bom, viu Deus que era bom. Então, meu amado, a gente entra no segundo versículo e tem uma expressão assim: sem forma e vazia. Desde a minha meninice, eu sempre perguntei ao Senhor o que poderia ser isso, se Deus havia criado os céus e a terra, por que estava naquele momento sem forma e vazia? Então, meu irmão, a partir dessa pergunta, eu comecei a pensar algumas respostas. Não estou aqui para garantir para os irmãos que essas minhas respostas são as verdadeiras, né? Mas isso são coisas que eu penso no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Um adendo antes de começar a responder, um adendo a essa dúvida, deixar bem claro que Deus estava lá. Na Bíblia, no versículo que fala sobre a terra estava sem forma e vazia, tem um complemento que diz assim: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, meu irmão, fique sabendo, se estiver sem forma ou se estiver com forma, se estiver vazia ou cheia, Deus está lá. Amém? E aí nós entramos então nesse grande gap que existe entre o versículo 1 de Gênesis 1:1 e o versículo 3, que é onde Deus diz assim: haja luz e houve luz. E esse daí é o grande gap que eu creio que é o gap da criação. O que poderia ser isso? Né? E eu peço aos irmãos então que abram suas Bíblias em Ezequiel 28, nós vamos ler do verso 12 ao 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus,
Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Esse texto que nós lemos aqui, que está em Ezequiel, está falando sobre o rei de Tiro, mas na verdade nessa parte do contexto é uma explicação, uma explicativa da história de Lúcifer, o querubim ungido, né? Claro que o rei de Tiro não era um querubim, mas aqui está desenhando Lúcifer como que ele era, perfeito em seus caminhos, coberto de pedras preciosas, criado com toda a perfeição, sinete da perfeição, selo de medida. Então, realmente, eu não estou aqui para poder falar sobre Lúcifer, essa pregação não é sobre Lúcifer, mas eu quero trazer para os irmãos um contexto de uma criatura de Deus que foi feita com todas as medidas de perfeições que podiam existir, e era um querubim ungido, e era perfeito em seus caminhos, até que se achou alguma coisa ruim nele. E neste momento, irmãos, você tem que entender que ele era perfeito em tudo, em formosura, em sabedoria, era o sinete de medida, o selo de medida. Quando Deus queria ver se algo estava perfeito, era como se ele colocasse Satanás em uma parte da balança e a outra criatura do outro lado. Na época ele colocava Lúcifer, né? Agora que ele virou o nosso inimigo. Mas enfim, o que isso que eu li tem a ver com Gênesis 1:2 e 1:3? Meu irmão, eu acredito que tem um gap entre, no princípio Deus criou os céus e a terra terra estava sem forma e vazia. Existe um tempo, um intervalo. Que intervalo é esse? É o tempo que Deus criou, porque eu não acredito que Deus criaria algo que estaria imperfeito. Então é o tempo que Deus criou e é o tempo que a terra estava sem forma e vazia. Será que essa não seria uma explicativa para a teoria do Big Bang? Então vamos lá. O que é a teoria do Big Bang? É a teoria. Então, irmãos, prove bem. Teoria é teoria, amém? Não tem nada provado. Eu não estou aqui também para explicar a teoria do Big Bang, mas eu estou dizendo para os irmãos que, quem sabe, não seria uma explicação para a teoria do Big Bang. No texto em Isaías 14, do verso 12 ao 16, nós vamos ler um pedaço aqui. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? E dizias no teu coração, eu subirei acima no céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse texto em Isaías também fala sobre o rei de Tiro, mas na verdade é uma alusão a Lúcifer, tanto que no contexto ele fala Lúcifer. Então, irmãos, olha só, está dizendo, como caíste do céu, ó Lúcifer? Como foste cortado por terra ou lançado por terra? Irmãos, nos dá a entender que houve essa intenção de Satanás e Deus deixou isso por um tempo, mas em determinado momento Deus expulsou o diabo ali
expulsou a Lúcifer, né, que logo depois se transformou em Satanás, ou a antiga serpente, ou o diabo. Deus expulsou a Lúcifer do céu, lançando-o na terra. Nós lemos em textos anteriores que ele andava sobre pedras afogueadas, que ele tinha todo tipo de pedra preciosa em seu corpo, que ele andava no quente, não é, irmãos? Nos dá a entender. E nós vemos assim que na explicativa da teoria do Big Bang, fala assim, que a temperatura era altíssima e eles falam que isso foi há muitos bilhões de anos atrás. E aqui tem um pedacinho aqui que fala assim, olha, que ele Lúcifer lançado na terra. Irmãos, quem sabe isso não foi essa tal, vamos dizer assim, alusão a essa explosão, ou não, talvez não tenha sido uma explosão do jeito que a gente conheça, não é, irmãos, como, né, sim, de boom, mas houve uma queda de Lúcifer. Imagina uma criatura dessas, um querubim desses, lançado por terra, com a sua terça parte dos anjos, lançados por Deus das alturas e caindo na terra. E aí, o que deve ter acontecido com o universo existente da época? Talvez nessa época até existissem, né, irmãos, os dinossauros, a gente não sabe. A gente não sabe se os dinossauros existiram antes, na época de Noé, depois na época de Noé, ou se já existiam dinossauros nessa época em que aconteceu esse suposto Big Bang. Não é, irmãos? Eu não estou dizendo que eu concorde com o Big Bang. Eu estou dizendo que existe uma explicação entre Gênesis versículo 1 e Gênesis versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Como que Deus, o grande Criador que criou esse universo que nós conhecemos, poderia criar algo sem forma e vazio? E é essa dúvida que eu quero colocar para você. Se no início foi uma coisa do nada, ou se houve uma intervenção de algo maior que saiu antes da teoria do Big Bang, ou de qualquer outra teoria que possa existir, criada pelos homens. Mas existe algo que aconteceu. E quem sabe não foi nesse intervalo que Deus lançou Lúcifer na terra, e aí depois de não sei quantos anos, porque Deus é eterno e nós não entendemos a questão de tempo, mas a existência do homem provavelmente deve perfazer atualmente, desde a criação até hoje, aproximadamente 6.000 anos. Então, irmãos, não existe da criação de Adão, do homem que existe hoje, até o passado longínquo, nós não sabemos o que aconteceu antes do Gênesis, do capítulo 1 em diante, na parte em que Deus começa a criar o homem, que foi no Gênesis 1:26. Ali Deus criou o homem, no 26 Deus criou Adão, e aí começa essa nossa existência, a história contada, que tem aproximadamente 6.000 anos. Mas desses bilhões para trás, pode ter acontecido isso, essa diferença de Gênesis 1, do 1 ao 2, pode ter sido esse gap. Eu creio que pode ser essa lançada de Satanás na terra, que matou tudo que existia, que toda criatura que existia, como eu disse, não é? E nesse momento a terra estava sem forma e vazia. Depois disso, mas o Espírito de Deus estava lá, pairando sobre a face do abismo. Mas de repente, no Gênesis 1:3, o Criador disse: haja luz. Quem sabe não foi aí a teoria do Big Bang, a explosão da luz? Não é? Haja luz, imagina todos os cosmos se misturarem e fazerem aquele balanceamento para haver a luz. Irmãos, nós não sabemos nesses versículos para trás o que houve, mas nós sabemos que a partir do Gênesis 1:26, nós vamos ler agora que a partir deste momento, Deus criou o homem. E vejamos a diferença, meu amado, quanta diferença, né? De toda a criação, de todas as explosões, de todos os hajas de Deus, né? Desde o Gênesis 1:3 até na sequência, haja luz, haja animais, haja separação, haja terra, haja divisões, irmãos, haja firmamento.
foi tudo de uma forma assim, ó, né? Mas para o homem não. Para o homem Deus parou. E Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse: multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move. Olha a diferença para criar o homem, meu querido. Você não foi criado assim, haja homem, haja mulher. Não, primeiro Deus desenhou você, Deus pegou você e fez um bonequinho ali com barro, não é? Deus fez ali, juntou Deus, o Espírito Santo e Jesus, porque também lá em João está dizendo, João 1, que Jesus estava lá, ele é o Verbo estava com Deus, o Verbo estava desde o princípio, Jesus estava, o Espírito Santo já estava pairando sobre a face do abismo, desde essas explicativas aqui. Meu irmão, juntaram os três, e o Verbo está assim, olha, façamos, significa plural. Então ali estava Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo fazendo você, criando você. Não foi uma coisa assim, ó, puf, não. Foi desenhado. Foi a obra-prima da criação. O Senhor iniciou ali um momento especial em toda a sua criação. E nesse momento ele se dispôs a pagar o preço para deixar que você vivesse eternamente. Desde esse momento, desde antes da fundação do mundo, desde lá no Gênesis 1:1, antes disso, o Senhor já preparou a sua salvação. Lembre-se disso sempre. Voltando, o Senhor desenhou você. Você não nasceu por acaso, não foram amebas ou seres unicelulares que se juntaram, ou substâncias de hidrogênio misturado com hélio e foi fazendo a matéria e de repente um ser virou. Não tem nada disso. O Senhor parou e falou um verbo, façamos. Não foi um verbo que haja de haver, é impessoal. Não, façamos, é pessoal. O Senhor se empenhou na sua criação, o Senhor fez parte da sua criação. Isso é a diferença, esse é o início. O início para nós, seres humanos, raça humana. O Senhor se empenhou na sua criação, Ele fez parte. É pessoal, irmãos, é pessoal. O Senhor te fez pessoalmente. Então, amados, a gente vê aqui que o Senhor nos deu domínio sobre todas as coisas. O Senhor, então, Ele é o nosso início, Ele fez parte disso. E a gente lê lá em Salmo 139, versículo 13. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que coisa maravilhosa! Meu amado, o Senhor fez Adão ali, do pó da terra, desenhou. Depois ele pegou Adão, colocou em sono e fez a mulher. E pegou e fez a Eva da costela de Adão, da mesma substância, do mesmo jeito, o Senhor cuidadoso conosco, homem e mulher. Mas aí a gente fica pensando assim, mas aí foi só Adão então que foi desenhado por Deus. Não, irmãos, aqui em Salmo 139 está dizendo que você foi acompanhado por Deus, você foi criado por Deus, você foi entretecido por Deus, você foi acompanhado desde a sua substância ainda informe. E aqui está dizendo assim, olha, de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito por Deus, meu amado. No ventre da sua mãe o Senhor conheceu a substância informe.
O Senhor conheceu o seu organismo sendo formado ali do nada. Olha o que está escrito aqui, olha. Quando nenhuma delas haviam, as quais continuação foram formadas. Quando nenhuma delas havia, nada havia, e o Senhor já te conhecia em substância informe, porque Ele te fez, Ele te desenhou no ventre da sua mãe. Ele é o seu Criador. Então, irmãos, veja bem como isso daqui faz toda a diferença. Os meus ossos não te foram encobertos quando o oculto foi feito, entretecido nas profundezas, meu irmão, o Senhor, nas profundezas da terra, porque, meu irmão, você também foi feito do barro. O Senhor te criou, o Senhor te desenhou e te entreteceu no ventre da sua mãe. Oh, aleluia. Irmãos, você não nasceu do nada, você nasceu com um objetivo. Você não nasceu de um haja, você nasceu de façamos, de algo pessoal. O Senhor se empenhou nisso. E o Senhor fez isso porque o Senhor, Ele tem interesse na sua existência. O Senhor tem interesse em criar você, em acompanhar você. E o Senhor quer ter você por toda a eternidade junto com Ele. E voltando então à nossa pregação de uma vida com propósito, eu falei tudo isso aqui, meu irmão, para te dizer: você não foi criado por acaso, você tem algo especial para Deus. O seu início foi em Deus, e o seu meio é em Deus, e o seu fim será em Deus, se você assim escolher, né? Nas suas decisões você escolhe. E eu vou terminar essa pregação fechando com o versículo da mensagem de número 1. Dessa série de mensagens sobre uma vida com propósito, que está em Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Porque dele, início, por ele, meio, e para ele, fim. Meu irmão, você, desde o seu início, o seu meio, o seu fim, a sua existência e a sua vida futura é dele, por ele e para ele, para a glória de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós estaremos agora terminando o culto dessa noite, culto abençoado. Espero que os irmãos tenham sido abençoados com esta palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Deus querido, agradecemos por este culto. Pedimos que o Senhor continue conosco o restante dessa semana. Deus nos orientando e nos ajudando. Ó Deus, nos dê, ó Deus, direção em tudo que formos fazer. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, cura aqueles que estiverem doentes. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos todas estas causas nas tuas mãos. Te agradecemos por ser o nosso Criador. Te agradecemos por acompanhar durante a nossa existência. E te agradecemos por ter nos garantido a vida eterna. Tu és tudo para nós, Pai. Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos agora receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Toda a igreja diga amém novamente. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus